O livro de Abacuque está quase no meio da Bíblia, é um livro pequenininho, só com 3 capítulos. Ele é considerado um dos profetas menores. Tá com a caneta aí, pastor Alquimim? Prepara hoje, que hoje não tem caderno, hein? Vamos ler. A intercessão do profeta. Abacuque 1:12. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar? Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? A resposta do Senhor: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Até aqui o texto nos é suficiente. Queridos, esse texto é registrado no livro do profeta Abacuque. Ele, dentro de um aspecto contextual, ele está falando do grande açoite, da grande opressão que o povo de Israel estava vivendo nesses dias através dos caldeus. Os caldeus eram um povo inimigo que tinham grandes exércitos e que já haviam assolado, já haviam destruído muitas nações. E eles invadiam as nações por causa do seu grande poder militar, saqueavam as nações, matavam muitas pessoas nessas guerras e haviam se fortalecido e se enriquecido muito por causa desse seu poder de invadir as nações, saqueá-las e destruí-las. E nesse momento aqui específico, essa força se volta contra Israel. E o profeta Abacuque, então, como um servo de Deus no meio do povo, alguém colocado por Deus para direcionar o povo, para guardar o povo e para interceder pelo povo, ele levanta esse clamor, onde ele diz: Senhor, o Senhor parece que não está vendo a opressão que está vindo contra nós. Por que o Senhor permite que os que procedem perfidamente, os que são maus e perversos, eles prosperem e eles possam prevalecer contra os que são mais justos do que eles, né? Então o profeta começa a fazer um clamor pedindo
socorro a Deus. E a queixa dele é: os teus olhos será que são tão santos que o Senhor não pode ver o mal? O Senhor tem olhos tão puros que o Senhor não consegue ver a maldade desse povo que está fazendo isso, só objetivando destruição, só nutrindo ódio no seu coração? E ele começa então a descrever a ação deste povo inimigo, mas na verdade essa palavra ela é carregada de revelação, uma revelação espiritual que é muito além do contexto desses dias aqui, uma revelação espiritual que fala conosco sobre o que está acontecendo hoje. E por que isso? Porque ele se refere aqui a um inimigo espiritual, que naquela época, naquele momento, eram os caldeus, mas que hoje, para o povo de Deus, que é alguém que tem um paralelo com Israel, aqui era o Israel natural, que estava sofrendo a visitação de um povo inimigo, mas hoje a igreja, hoje o mundo, sofre também uma visitação de um inimigo que a Bíblia diz que nós temos que vigiar contra ele, que nós temos que trabalhar para derrotá-lo, porque ele é um inimigo espiritual que veio a esse mundo, que está nesse mundo com o propósito de matar, de roubar, de destruir. Então, por trás desse texto aqui, que fala de um momento específico na vida do povo de Israel, tem uma revelação tremenda e profunda para os dias de hoje. E esse texto ele começa dizendo que os homens, eles são como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. Essa é a queixa, essa é a oração que o profeta Abacuque faz no versículo 14. Por quê? Porque ele sabia que essa opressão, essa angústia que o povo de Israel estava sofrendo era justamente por causa da sua desobediência a Deus. Todas as vezes, queridos, que Israel se afastou de Deus, se voltou contra Deus, se rebelou contra o Senhor e quebrou seus princípios, seus mandamentos, ele sofreu juízo. Então, isso é um ensinamento para nós, de que Deus é um Pai amoroso, que nos dá mandamentos, que estabelece princípios para as nossas vidas, para que nós andemos nesses caminhos, que são caminhos seguros, são caminhos santos, não são caminhos de cerceamento da nossa liberdade, não são caminhos para nos oprimir, nem para contrariar a nossa alma. Muito pelo contrário, são caminhos seguros, onde o Senhor quer guardar o seu povo, para que o seu povo possa permanecer na presença de Deus e possa ser protegido, possa ser guardado, possa ser abençoado. Agora, Deus não criou o homem como um ser sem direito de escolha. Muito pelo contrário, Ele deu ao homem o livre-arbítrio. Então Deus a ninguém oprime. Deus está sempre com a sua mão estendida, sempre com as suas leis fixas estabelecidas, convidando o seu povo a entrar naquele estilo de vida, convidando o seu povo a viver em aliança com Deus, viver uma relação de amor, viver uma relação de obediência aos mandamentos, para que isso possa proteger o povo de Deus. E aqui Abacuque diz que os homens, eles são como os peixes do mar e como os répteis, que não tem quem os governe. Por que isso? Porque quando, desde o Éden, na gênese da raça humana, entrou o pecado da rebeldia, o homem decidiu desobedecer a Deus, o homem decidiu quebrar o princípio de comer de todas as árvores do jardim do Éden, sendo que Deus tinha dito: coma de todas, só não coma dessa daqui, porque no dia em que você comer dessa, você morrerá. E o homem não aceitou aquela advertência, o homem não observou aquele limite, e acabaram, Adão e Eva, tomando daquela árvore, comendo daquele fruto, e isso trouxe para dentro da vida espiritual do homem, não só o pecado, mas também a morte. O salário do pecado é morte. Todas as vezes que nós pecamos contra Deus, contra o nosso próximo, contra o nosso próprio corpo, morte se processa dentro de nós. Uma pessoa que fuma, ela está produzindo morte de células do seu pulmão. Uma pessoa que usa drogas está produzindo mortes de células do seu sistema nervoso. Uma pessoa que se dá à prostituição, que se dá
a essa prática do sexo livre aí no mundo, está trazendo morte para dentro da sua alma, está trazendo morte para os seus sentimentos. Então, o salário do pecado é a morte. E a morte veio por causa da rebeldia do homem contra Deus. Então, a humanidade foi gerada com esse espírito da rebelião dentro de si, com essa semente da desobediência dentro de si, e por causa disso, cada pessoa anda no mundo, né, alheio a Deus. Os homens são incrédulos, eles são duros de coração, eles são maus, eles são autossuficientes, independentes. Eu sou dono do meu nariz, eu faço tudo do jeito que eu quero, ninguém manda em mim, eu sei mais coisas que as outras pessoas, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu não preciso nem de Deus. Eu estou só fazendo uma ilustração de como às vezes as pessoas pensam, coisas que elas falam e a forma como elas vivem. Isso é uma grande maioria. A humanidade toda foi gerada dentro dessa influência espiritual, que é de dentro para fora. É o espírito do príncipe desse mundo que governa o coração e a mente das pessoas que ainda não têm a Cristo. E o profeta discerne isso e fala: Senhor, por que os homens são assim? Como peixes do mar. Aqui ele fala, quando ele está falando de peixes do mar, ele está falando de cardumes imensos. Então ele está se referindo às multidões que se comportam assim. E se a gente olhar hoje, graças a Deus, porque a nós já foi dado o perdão desse pecado da desobediência, e porque nós nos arrependemos, porque nós recebemos o perdão, a graça, a misericórdia que há em Cristo Jesus, e recebemos também o seu Espírito. O espírito da rebelião saiu de nós e entrou em nós o espírito do amor e o espírito da obediência de Cristo Jesus através do Espírito Santo. Mas se nós olharmos, tem muito mais gente ainda do lado de fora da igreja vivendo essa história de uma vida em rebeldia contra Deus, de uma vida em indiferença contra Deus, do que gente que está buscando a Deus. Deus está trabalhando, Deus está se movendo na terra para que isso seja revertido. Mas nós não podemos desconsiderar que existe uma multidão ainda sendo dominada, sendo governada, manipulada, escravizada por este inimigo que leva os homens a viverem em alienação em relação a Deus e também em desobediência a Deus. Se você ligar a televisão nesses dias, não ligue, mas se você ligar, você vai ver isso facilmente. Você vai ver uma avenida com uma multidão de pessoas que não conhecem a Deus, que não precisam ser julgadas, porque o mundo não está precisando de julgamento, o mundo não está precisando de pessoas para apontar o dedo contra os perdidos, o mundo está precisando de alguém que estenda a mão para eles, para tirá-los daquela condição e oferecer a eles o amor, a salvação e o perdão de Cristo, até porque há bem pouco tempo nós estávamos lá também, nós estávamos nessa condição. Então nós não podemos ser pessoas que se acham tão santas agora que não podem mais se relacionar com as pessoas perdidas e vão julgar as pessoas que assim procedem. Muito pelo contrário, esse texto aqui ele traz para nós uma visão espiritual muito ampla. A primeira vez que eu olhei para esse texto e tive a revelação, eu fiquei muito impactado, porque ele é um texto tão pequeno no meio da Bíblia, um texto que fala tão especificamente daquele contexto da luta de Israel, do sofrimento de Israel em relação aos caldeus, mas ele fala dos dias de hoje e ele fala da solução. Porque se você pensar que o pecado traz a morte, que o pecado é o pecado da rebeldia, e que são multidões de homens que são como os peixes do mar, que andam sem que vagueiam pela terra sem ter com quem os governe, né? São como os répteis da terra que não tem quem os governe. Então, em milhares e milhões
de milhões de vidas, de pessoas que formam nações que não conhecem a Deus, que não têm o governo de Deus sobre si, a gente pensa, meu Deus, como poderá ser revertido esse processo? E esse texto aqui traz para nós não só a questão, ele não só nos traz a elucidação de que essas coisas são assim, mas esse texto traz a solução. E a gente percebe através desse texto algo que nos traz muita alegria ao coração, conforto ao nosso coração e ao mesmo tempo responsabilidade. Porque esse texto diz que a resposta de Deus para Abacuque é a revelação de uma visão. Uma visão que nos últimos dias ia levar todas as pessoas de volta a essa obediência, de volta a essa capacidade de serem um povo governado por Deus. Então ele continua dizendo que o inimigo, ele manipula assim essas multidões, ele dá um espírito a essas multidões que os fazem parecer com peixes, que não se submetem ao governo de ninguém, que vagueiam pelo mar como multidões que fazem tudo conforme a sua própria vontade, e que esse inimigo levanta com um anzol e pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Então esse texto também revela para nós que esse inimigo, ele tem o poder de pescar essas vidas, pescar essas pessoas. As pescas com anzol e as pescas de arrastão, ele fala de uma rede. Então está comparando aqui as multidões aos mares, está comparando as pessoas aos peixes que estão no mar, e está comparando o trabalho que o inimigo faz ao exercício de uma pesca que é com anzol, mas que também é com rede, e uma rede varredora. Ou seja, sabe o que é uma rede varredora? Uma rede varredora é uma rede esticada, bem grande, entre dois barcos, que caminha assim no meio do mar e que vai varrendo o fundo do mar e vai pescando cardumes enormes de peixes. E depois essa rede é levantada, ela é fechada e ela é puxada para um dos barcos, e aquele barco fica extremamente carregado de uma quantidade enorme de peixes que são pegos em cardumes enormes. Hoje a pesca comercial, ela se desenvolveu através dessas tecnologias de descobrir onde os peixes estão e de usar redes que têm uma aplicação de tecnologia tão grande que um dos problemas que está acontecendo para a pesca mundial hoje é que estão acabando os peixes do mar. Por incrível que pareça, já existem espécies que já não estão mais sendo encontradas no mar. Por quê? Porque uma pesca predatória muito grande, muito forte, foi sendo feita ao longo dos anos. E essa comparação aqui fala de um inimigo espiritual que pesca os homens dessa forma e que os envolve numa rede que pode ser uma rede de prostituição, que pode ser uma rede de homossexualismo, que pode ser uma rede de uso de drogas, que pode ser uma rede de informação que faz com que os homens, com que as mulheres fiquem incrédulos, fiquem racionais demais, soberbos e convencidos de que não precisam de Deus. E essa rede é uma rede que conduz à morte, porque os peixes, quando são tirados do mar, eles morrem. Eles servem evidentemente para um bom propósito, mas o final daquela rede para os peixes é a morte. E a gente vê aí o inimigo muitas vezes pescando de rede e através dessa rede levando à morte dezenas e centenas e milhares, como aconteceu agora há pouco tempo, uma tragédia que abalou o Brasil. Não tinha lá 200, 300 jovens que perderam sua vida, dezenas, centenas de famílias marcadas por uma tragédia. E por que isso? Porque aqueles jovens estavam na rede do inimigo, não é? A gente precisa pedir a Deus que nos dê discernimento espiritual, porque senão nós não vamos conseguir discernir bem a diferença entre o bem e o mal, entre aquilo que procede de Deus, aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Então, essa rede do inimigo
tem conduzido os povos, tem conduzido multidões à morte. E diz essa palavra aqui, que por causa disso, o inimigo se alegra e se regozija. Preste atenção, que esses são dias onde o inimigo deve estar se divertindo muito. Essa época para mim é uma época horrível. Esses dias do carnaval para mim são dias horríveis, porque são dias de céus pesados. Por que isso? Porque o inimigo, ele recebe bastante adoração. Ele recebe muito incenso. Eu não sei se você consegue entender essa linguagem espiritual, mas minha oração a Deus é que Deus te dê espírito de revelação e de sabedoria para o pleno conhecimento da verdade, para que você entenda e discirna todas as coisas de forma espiritual, para você poder se situar dentro de tudo isso, para você poder definir bem de que lado você está, porque a gente não pode tornar a verdade de Deus em mentira, a gente não pode achar que as coisas que Deus condena, elas podem ser aceitas. Não se trata de rejeitar as pessoas que estão fazendo essas coisas, não se trata de julgá-las ou de acabar de condená-las, porque elas já estão numa rota de condenação. Não, não é isso. Mas nós podemos amar as pessoas e desejar resgatá-las, e nós podemos discernir o que elas estavam fazendo e poder dizer: isso não é bom. Uma coisa que nos ajuda sempre a discernirmos o que é bom, o que não é bom, o que vem de Deus, o que não vem de Deus, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, é os frutos que essa coisa dá. Jesus falou: vocês querem conhecer uma árvore, preste atenção que tipo de fruto ela dá, porque não nascem espinhos em videiras, em oliveiras. A videira, a oliveira dá a vide, dá a uva, dá a oliva, que é um fruto bom, mas o espinheiro dá espinho. Então a gente precisa olhar o fruto e ver que fruto isso produz. Qual é o fruto de uma festa como o carnaval? Tantas pessoas iniciadas nas drogas, tantas meninas grávidas que não sabem nem quem é o pai, tantas mortes, tantos acidentes. Louvo a Deus, acho que isso é a influência do Espírito Santo, pelo veto da polícia em relação à bebida nesses dias. Não sei se vocês estão sabendo, mas tem uma lei seca no carnaval, onde quem for pego embriagado dirigindo, ou for no teste, passar no teste do bafômetro e estiver embriagado, paga uma multa terrível e até preso. E isso, na verdade, é o exercício da autoridade. Isso não está errado, isso é bom para nós, porque isso representa segurança para as pessoas que estão andando na rua e transitando na rua, que não tem nada a ver com essa festa. Quantas vezes numa festa de carnaval, por causa de um racha numa avenida, pessoas que estavam num ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir para casa, depois do trabalho, foram atropeladas e morreram. Ontem meu primo e meu irmão estavam contando de uma situação dessa, que bateram 2 carros numa avenida, e um dos carros fechou o outro de propósito, uma vingança de trânsito assim, jogou o outro carro para o outro lado da avenida Indianópolis e pegou vários carros de frente do outro lado da avenida, e pessoas que não tinham nada a ver, que estavam só passando na avenida, foram vítimas de bebedeira, de pessoas drogadas, pessoas alucinadas por tantas coisas que nessa festa são oferecidas. Então, os frutos do carnaval é muita gente ferida, muita gente machucada, muitos casamentos desfeitos, muitas pessoas iniciadas nas drogas, no adultério, na prostituição, e a gente não tem nem noção do que acontece. Eu acho que esses exemplos que eu estou dando, eles já são antigos e ultrapassados, porque deve ter muito mais coisa terrível acontecendo aí, que a gente já nem conhece mais, porque está fora disso já faz bastante tempo. Mas o fato de Deus nos preservar, de sabermos dessas coisas terríveis, profundas e, em alguns casos, ocultas ou, em alguns casos, explícitas, não nos tira a responsabilidade de sabermos que nós podemos fazer coisas.
para que isso seja mudado, para que a realidade de cada pessoa possa mudar a realidade de cada família. E sendo mudada a realidade de cada família, ser mudado a realidade de uma geração, de uma sociedade, de um povo, de uma nação. Por que o Brasil vai ter que ser conhecido a vida inteira como o país do futebol, como o país do carnaval? Não, o Brasil será conhecido como o país do avivamento espiritual. O Brasil será conhecido como o país transformado pelo Evangelho de Jesus. E esse texto, tão pequeno, tão simples, ele mostra para nós que a solução para que essa rebelião dos homens, essa indiferença dos homens, seja revertida, seja substituída e possam ser levados à obediência de Cristo, possam ser levados para debaixo da unção de uma visão que virá no tempo do fim, para que essas vidas voltem a obedecer a Deus. Lá no Éden, a obediência foi perdida e entrou a rebelião. Em Cristo, através da cruz do Calvário, através do sacrifício para que a humanidade fosse perdoada, e através da obediência irrestrita e ilimitada de Jesus naquela cruz, indo para aquela cruz por amor a Deus, indo para aquela cruz tão simplesmente para obedecer a um plano divino, de forma espontânea, de forma livre. Jesus não foi preso para a cruz, ele não foi arrastado para a cruz, ele não foi para a cruz obrigado, ele foi espontaneamente, por amor a mim, por amor a você, por amor a Deus, ao Pai, e para propiciar a nossa salvação. Então, a partir desse momento da cruz, abriu-se o precedente para que a rebelião saísse e a obediência pudesse entrar no espírito e no coração de cada homem novamente. E quando o Senhor cita aqui a visão, ele diz: que resposta eu terei à minha queixa? E o Senhor me respondeu: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Olha as tábuas aí do lado escritas, estão aí na parede penduradas, ó. Uma verde, uma roxa, uma amarela, uma lilás. Dá uma olhada aí para esse lado esquerdo aí, ó. As tábuas escritas: ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Isso tem que estar escrito na tábua do nosso espírito. Isso tem que estar escrito na tábua do nosso coração. Eu oro a Deus e peço que isso entre no seu espírito como uma revelação. Que você não pense, esse é o método que a igreja El Shaddai usa. Não, isso é o chamado de Deus para a sua vida. Você ganhar vidas para Jesus, e a primeira vida você ganha é a sua, desprendendo-se você de todo o seu passado espiritual de pecado, se libertando das maldições, se libertando das opressões, das tentações desse mundo, se santificando mesmo pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, você vai ganhar a sua alma. A palavra de Deus diz que se nós perseverarmos até o fim, nós ganharemos a nossa alma. Então a primeira alma a ser ganha é a nossa. Nós precisamos ser ganhos para Cristo. Nós precisamos ganhar a nossa alma para que ela entre nessa obediência total a Deus. E nós não fiquemos como pessoas que estão dentro da igreja, numa grande multidão, porém, ao invés de fazermos a vontade do Espírito de Deus, fazermos a nossa própria vontade. Amém? A igreja de Jesus, ela tem comando, ela tem propósito, ela tem ordem, ela tem disciplina. E o que a visão nos ensina? Que esse povo, pelo Espírito, pela convicção do Espírito, pelo convencimento do Espírito Santo, vai se organizar em células, vai se organizar em equipes de 12, aonde uma pessoa vai discipular 12 pessoas, e cada uma dessas 12 pessoas vai discipular mais 12, e assim nós vamos ter cada pessoa discipulando 12, primeira geração 12, segunda geração 144 discípulos,
Terceira geração, 1.728 discípulos, são múltiplos de 12. Quarta geração, 20.736 discípulos. Quinta geração, 258 mil discípulos e uns quebrados lá que eu não consigo lembrar agora. É uma multidão de gente que saiu da indiferença, que foi liberta da incredulidade e da rebeldia e se submeteu por amor ao governo de Cristo, representado através de líderes que efetuam um discipulado. Então Deus está dizendo, a solução para que a terra seja salva, a solução para que os povos parem de ser mortos e destruídos pelo inimigo espiritual, a solução para que você possa viver num país melhor, numa nação melhor, num mundo melhor, é você ter a revelação dessa visão que Ele está dizendo que viria se cumprir nos tempos do fim, onde a gente ganha, onde a gente consolida as pessoas que são ganhas, onde a gente discipula, onde a gente envia essas pessoas para que elas continuem fazendo esse trabalho, de forma que esse trabalho se repita, esse trabalho transforme as vidas, esse trabalho transforme as pessoas, a ponto de que toda a terra venha a ser cheia da glória de Deus e esteja debaixo do governo exclusivo e absoluto do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz no livro de Daniel, o seu reino não terá fim, o seu governo não terá fim. Então o governo de Cristo, ele já está estabelecido na terra, e ele vai crescer, ele vai se multiplicar, ele vai estabelecer o seu governo até que toda a terra seja cheia da glória de Deus. Você crê nisso? Então dá um aplauso a ele. Agora, vamos olhar para a revelação e aprender com isso. Os peixes, os homens estão lá como peixes, como répteis, apanhados de rede. E a todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e ajunta a sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Primeiro aspecto aqui do inimigo. Que coisa, né? Deus tem que usar o inimigo para ensinar a gente. É quase o inimigo ensinando a gente a fazer as coisas. O inimigo faz a pescaria dele, se alegra e se regozija. Ele tem prazer em pescar. Ele se alegra em passar a rede e pegar um monte de vidas. Ele celebra, ele festeja. Inclusive um dos artifícios que ele usa são festas, para pegar mais gente. Você imagina quanta gente está sendo enlaçada nesse carnaval? Você imagina as multidões que estão sendo contaminadas nesse carnaval? Por pecado, por tanta coisa que vai fazer com que esses filhos que foram para o carnaval voltem para casa diferentes, transformados, transtornados, rebeldes contra os seus pais? Não sei. Aposto, o que aconteceu com esse menino? O que aconteceu com esse menino? Esse menino pecou, e quando ele pecou, influenciado pelo mundo, o espírito da rebeldia entrou nele. Pode ver. Quando os filhos entram nessa rota da sensualidade, de se entregar no sexo a uma pessoa desconhecida, o primeiro sintoma que entra na vida deles é a rebeldia. Saem de casa, se voltam contra os pais, não conseguem temer, não conseguem obedecer. Por quê? Porque algo mais forte do que eles, que é espiritual, penetra neles. Agora vamos ver o que o inimigo faz. Primeira coisa, ele se alegra. Então eu quero dizer para você que para a gente poder superar o inimigo e pescar mais vidas do que ele, nós precisamos recobrar primeiro a alegria da nossa salvação. Nós precisamos nos alegrar e valorizar aquilo que Jesus fez na nossa vida. Porque você não vai conseguir valorizar a salvação de outras pessoas se você não valorizar a sua própria. Se você não entender de quão grande mal Deus te livrou. É verdade, Deus nos livrou da morte, queridos. Deus nos livrou do inferno. Deus nos livrou de uma vida horrível, a qual a gente vivia. Eu não sei se a sua era boa, mas a minha era horrível. A minha vida antes de Jesus, ela era horrível.
Era só sofrimento, dor, derrota, perda. Tinha emoções, tinha coisas que o inimigo plantava na minha vida para me enganar, me iludir, me alienar. Com certeza, é assim que ele age. Ele oferece coisas bonitas, coisas perfumadas, coisas emocionantes, coisas empolgantes, mas a duração desses fogos artificiais dele é de segundos, e o rastro de dor e de destruição depois é uma vida inteira. É verdade. Então, nós precisamos discernir essas coisas e aprender com essa atitude do inimigo, porque tem muita gente que parou de crescer, que parou de romper na vida espiritual e na vida ministerial porque se acomodou, porque virou um religioso, porque ficou uma pessoa sem amor por vida, sem alegria da salvação. Não se emociona mais quando vê uma pessoa aceitando Jesus. Não se alegra mais quando chega um discípulo novo na célula. Parece que aquilo é normal. E a pessoa que foi ali esperando ser tratada de uma forma diferente, com festa, com alegria, puxa, que bom que você veio. Fica lá os crentes conversando e o novo convertido lá jogado na sala. Come um sanduíche aí, daqui a pouco a gente conversa. Tem muita gente que não está fazendo mais a obra de Deus com paixão. Com paixão. Está fazendo por responsabilidade. Está fazendo porque quer honrar sua posição de liderança, ou pior do que isso, quer mantê-la. Eu quero me manter líder, eu quero me manter 12, então eu preciso aqui fazer o trabalho. Não. A gente foi chamado para fazer esse trabalho por amor. A gente foi chamado para fazer esse trabalho com alegria, com prazer, pela ideia de que nós estamos retribuindo a Jesus aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Então que Deus nos restitua esse discernimento e que Deus encha o nosso espírito dessa alegria, desse prazer de servir a Deus, de ganhar vidas e de tirar as vidas perdidas dessa rede do inimigo e trazer para a rede de Cristo. Porque a gente também tem uma rede. Tem uma rede ou não tem? Quando Jesus chamou os seus discípulos, o que ele disse para eles? Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E não só punha a rede na mão deles, como ensinava, joga a rede do lado de lá, porque você vai pegar uma quantidade enorme de peixes. Amém? Então isso, queridos, tem um valor muito grande na nossa vida, porque discernimos o chamado de Cristo, discernimos a nossa função, a nossa responsabilidade nesse mundo, e vivermos essa experiência está relacionado a nós sermos realizados, a nós estarmos felizes. Tem muita gente que não consegue ser feliz, que não se realiza, que está só vendo problema na sua vida, no seu casamento, na sua vida profissional, seus sonhos não se realizam. Você acha sua vida enfadonha, chata, porque você só tem olhos para as suas necessidades e para os seus problemas. Comece a colocar os seus olhos em Deus. Comece a colocar a sua motivação em Deus. Comece a trabalhar para Deus, você vai recobrar a alegria de viver e vai ver que no momento em que você se determinar a orar pelos perdidos, a ganhar os que precisam da salvação, a fazer discípulos, porque essa é a vontade de Jesus na sua vida, os seus problemas vão começar a se resolver de forma sobrenatural. A todos ele levanta com anzol. Pesca com anzol e pesca com rede também. O anzol fala do evangelismo pessoal. Eu falar de Jesus para as pessoas, eu não me envergonhar de Deus, eu não me envergonhar de dizer que eu sou crente. Eu me exercitar nesse dom de ganhar pessoalmente as pessoas que eu conheço para Cristo. Quando você simplesmente dá o seu testemunho, quando você anuncia a palavra de Deus, quando você explica para uma pessoa por que você dá o seu dízimo, você pode não imaginar, mas você está plantando uma semente no coração dessa pessoa que no tempo certo vai florescer. Amém? Então o que nós não podemos é nos envergonharmos de Deus e da sua palavra. Muito pelo contrário, nós somos chamados para pescarmos as vidas. E o anzol representa uma pescaria individual. É o nosso ministério de evangelismo individual. Mas diz que o inimigo pesca também com rede. Então, numa célula, a gente faz parte de uma rede.
Numa equipe de 12, a gente faz parte de uma rede. Numa geração, nós fazemos parte de uma rede. E como uma igreja, nós somos uma grande rede para pescar vidas e multidões. Amém? A igreja não pode se tornar uma igreja acostumada a vir no templo aos domingos e dar culto a Deus, ficar aqui cantando a Deus como se isso fosse tudo. A palavra adoração está ligada a um sacrifício de interesses pessoais, de interesses particulares, pela obra de Deus, pela obra de Cristo. E olha o que diz a palavra aqui, que o inimigo primeiro se alegra e se regozija. Diga: Senhor, me dá alegria, prazer, satisfação e gratidão nas coisas que trazem tudo isso ao teu espírito, que eu possa fazer a tua alegria com paixão e não só por responsabilidade. Amém. Agora olha o que ele fala. Por isso, além de se alegrar e se regozijar, ele oferece sacrifício à sua rede. Ele oferece sacrifício, queima incenso. Incenso fala de oração. Primeiro mover nosso, primeira atitude nossa para que alguém seja salvo, e eu estou falando de gente lá da sua família, é você se determinar a orar constantemente por essa pessoa. Ore pelos seus filhos que não se converteram ainda, que não conhecem a Jesus ainda, que te preocupam porque estão transitando aí num mundo tão violento, tão perigoso, é perigoso mesmo. Quando que aqueles pais imaginavam naquele dia que a rede do inimigo estava armada para tragar a vida de tantos jovens? Os pais estavam lá fazendo suas coisas, em casa, assistindo televisão. De repente vem a notícia de que centenas de jovens estavam mortos já. E os que não morreram imediatamente estão morrendo aos poucos aí. Porque muitos deles tiveram um processo de danificação das suas células pulmonares que é quase que irreversível. Então, nós não podemos ficar olhando para essas coisas sem a visão espiritual, sem o discernimento espiritual e sem entendermos qual é a função da igreja. A função da igreja, queridos, a igreja que tem uma espada na mão, que é a espada da palavra, é rasgar essa rede do inimigo, para que essas multidões possam sair e possam ser transportadas do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Quando você prega a palavra para alguém, quando você fala daquilo que Jesus é e daquilo que Jesus faz para a vida de alguém, você está rasgando a rede do inimigo. Você está plantando no coração das pessoas uma semente que vai minar na vida delas obras malignas, mais cedo ou mais tarde. Então, nós não podemos perder de vista isso. O primeiro aspecto para a gente ganhar vidas é nós orarmos. O incenso fala de orações feitas a Deus. Quando a gente ora, a gente está mandando para o céu um incenso. Amém? A palavra no livro de Apocalipse diz que chegará um momento em que vai se cumprir a medida do incenso e todas as orações dos santos vão ser atendidas. Então virá o poder máximo, o poder pleno de Deus transformar na terra todas as coisas. Porque tem muita gente clamando e chorando e pensa, parece que isso é em vão, não está acontecendo nada. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Deus jamais se esquece, Deus jamais despreza e Deus jamais deixa de responder uma oração feita por um dos seus filhos. Então, se você está orando por algum propósito e parece que nada está acontecendo, persevere, siga em frente, porque viver pela fé não é viver baseado em respostas, em sinais. A Bíblia diz que os sinais, quem pede sinal, Senhor, me dá um sinal. A Bíblia diz que os sinais são para os incrédulos. E Jesus também diz, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Porque aqueles que não veem, mas creem, aqueles que não veem, mas perseveram em continuar crendo, no momento certo eles vão ver a resposta de Deus, que é infalível. Amém? As suas orações estão sendo
guardadas e preparadas para o dia da sua vitória. Para o dia em que virá a resposta de tudo que você tem pedido, de tudo que você tem chorado na presença de Deus. Você recebe? Então dá um aplauso a Jesus. Então o inimigo sabe que para ele fazer uma boa pescaria, ele precisa fazer uso do incenso, da oração. Parabéns aí às gerações que estão em campanhas de jejum, que estão em campanhas de oração, geração do pastor Carlos Henrique, doutor Maurício, pastor Maurício. Eu sempre fico na dúvida agora, se é pastor ou se é doutor. Você é o pastor doutor. E parabéns, porque essas iniciativas são necessárias. A gente orar pela salvação de quem está perdido. Porque quando a gente ora por uma pessoa que está perdida, a gente altera o destino dessa pessoa no mundo espiritual. E tudo que acontece aqui embaixo, no plano da alma dos homens, no plano físico, primeiro tem que acontecer no mundo espiritual. Então, na oração, a gente muda as coisas lá em cima, para que elas possam mudar aqui também. Você está orando, você está intercedendo, você está pedindo perdão pelos pecados dos seus familiares, que estão longe de Deus. Você está profetizando sobre eles, uma vida diferente, uma vida transformada por Cristo. No tempo certo, essas orações se transformarão em realidade. Porque as orações, elas chegam a Deus e Deus não deixa de enviar a nós a resposta. O profeta clamou aqui, fez uma intercessão, ele pediu uma resposta de Deus, e o título do capítulo 2 é a resposta do Senhor. Então toda queixa, toda súplica, toda intercessão feita por você mesmo ou por alguém tem resposta da parte de Deus, porque a Bíblia diz, Jesus disse, tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, o Pai fará, para que o Filho seja glorificado no Pai e vice-versa. Então, nós devemos ter essa prática que o inimigo usa de queimar incenso, né? Que é o princípio da oração. Você talvez não saiba, mas muitas das coisas que são feitas na terra pelo inimigo, como obras de destruição, são frutos de orações feitas aos deuses estranhos. Dentro da Al-Qaeda, dentro dos mecanismos que promoveram a queda das Torres Gêmeas, tinha gente que orava e que jejuava para que aquele plano desse certo. E a queda das Torres Gêmeas foi considerada a maior e mais bem-sucedida operação de guerra da história. Nem nas guerras mundiais não houve uma operação tão bem-sucedida como aquela. Por quê? Porque aquilo foi traçado, aquilo foi construído primeiro no mundo espiritual. Não sei se você sabe, mas a primeira pessoa que morreu naquele acidente, naquele atentado, foi um judeu. Foi um sangue de um descendente de Abraão que foi derramado ali, porque havia um tenente do exército de Israel, e quando ele percebeu que o atentado estava acontecendo, ele avançou num dos sequestradores, mas tinha outro atrás dele que o pegou pelas costas. Então, as coisas que acontecem aí fora, elas não são todas assim, acidente, acaso. Não, tudo é traçado primeiro no mundo espiritual. Porque a gente vive no meio de um conflito entre luz e trevas, entre bem e mal, entre Deus e todos os seus inimigos. No final de tudo, certamente, a luz vai prevalecer, a verdade vai prevalecer, o amor vai prevalecer, Deus vai prevalecer, porque o meu e o seu Deus é um Deus invicto. Amém? Ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca vai perder. Por isso eu queria que você se alegrasse e celebrasse a Ele. Então a primeira coisa que a gente pode extrair aqui do versículo 16 é que para a gente ter a nossa rede cheia, precisamos orar. Amém? Ore pela sua própria vida, ore pela vida dos seus familiares, ore pela salvação da sua casa, ore pelo crescimento da sua célula. Se uma célula começa a diminuir, a se enfraquecer, pode ter certeza que está havendo uma fraqueza, uma falha por parte do líder, que não está
buscando a Deus, não está orando como deveria. Mude essa atitude, não destrua a célula, não devolva a célula para o seu líder. Eu quero que nesse ano a gente tenha uma atitude espiritual de buscar a face de Deus e tomar como propósito diante de Deus, não perder nada, mas ganhar e conquistar coisas novas. Às vezes a gente devolve a célula, a gente abre mão do chamado, da liderança, da unção com muita facilidade. Falei para os 12, não vamos permitir que células pereçam, que células feneçam, vamos supervisionar as nossas células, vamos estimular os líderes de célula. Uma célula está fraca, o líder está quase sozinho, em vez de desativar aquela célula, envia reforço para lá, pega discípulos de outras células que estão fortes e manda para lá, para dar reforço. Por quê? Porque isso é a vontade de Deus, amém? Que nós não abramos mão dos territórios já conquistados. Todas as vezes que Israel entregou e devolveu territórios aos inimigos, isso trouxe juízo sobre Israel. Ariel Sharon entregou parte da faixa de Gaza, foi para o hospital em coma, não voltou mais. Todas as vezes que Israel negocia com o inimigo, entrega territórios dados por Deus ao povo dele, vem o desagrado de Deus, vem o juízo de Deus. Então nós não somos caranguejo que vamos andar para trás. Nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos nos multiplicar, porque a espada está na nossa mão. E ela é uma espada de 2 gumes que vai rasgar por completo a rede do inimigo. Tem alguém que se alegra com isso? Mas o inimigo, ele não só ora, ele oferece sacrifício. Olha o que está falando. Por isso oferece sacrifício à sua rede. Não tem conquista, queridos, sem haver algum tipo de sacrifício da nossa parte. Amém? A raiz da palavra adoração na Bíblia é sacrifício. Quando Abraão estava indo entregar lá no altar de Moriá o seu filho, ele disse para o rapazinho que vinha vindo junto, puxando o burrinho: fica aqui, que eu vou ali adorar. Então não tem verdadeira adoração se não houver uma disposição nossa de sacrificar alguma coisa na nossa vida, sacrificar o nosso tempo, a nossa comodidade, o nosso antigo estilo de vida, o relacionamento às vezes com familiares nossos. Minha família de Brasília, que eu vejo 1 ou 2 vezes por ano, está aí. Eu não podia falar aqui hoje? Passa o culto para algum dos pastores, alguém assume aí, e eu fico em casa com a minha família? Não, mas eu tenho uma consciência de que eu tenho uma responsabilidade diante de Deus e que eu preciso estar aqui com você. Amém? Então, é sacrifício. Isso é sacrifício, né? Sacrifício aqui representa investimento. Investimento. E nesse aspecto eu quero dizer para você: tudo que você investir, não só materialmente falando, mas em tempo, em amor, em fé, em unção, em disposição para o reino de Deus, voltará para você abençoado e multiplicado muitas vezes. É assim que se prospera, é assim que se conquista coisas maiores e melhores, sacrificando a Deus. Então, se doe, não queira só receber, não seja aquele tipo de cristão recebedor, não seja um cristão doador, porque Jesus ensinou: mais bem-aventurado é dar do que receber. A medida de bênção para quem dá é maior do que aquela de quem só recebe. Então nós precisamos ter um coração disposto a se doar, a se envolver com os problemas das pessoas, a entrar na vida das pessoas, para ser na vida delas um instrumento nas mãos de Deus. Amém? O inimigo queima incenso à sua rede varredora. Ou seja, nós precisamos ter uma visão de investimento. Ele queima incenso e ele oferece sacrifício. Era isso que eu queria ler. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. O incenso eu já falei, é da oração. Mas ele está falando de sacrifício. Que sacrifício é esse? Nós nos permitirmos abrirmos mão de coisas que nos têm valor. Nós alterarmos nosso estilo de vida. Nós abrirmos mão de alguns conceitos. Nós deixarmos que Deus transforme a nossa mente mediante o poder da palavra de Deus, que Deus
nos renove os pensamentos, que Deus mude o nosso estilo de vida. Porque se nós ficarmos acomodados, se nós ficarmos pensando, falando e agindo sempre da mesma forma, como nós fazemos antes no mundo, a nossa vida não vai frutificar. Mas se a gente se deixar transformar, se a gente morrer para o nosso ego, nós vamos ressuscitar, e quando a gente ressuscitar, a gente vai ter a forma de Cristo. A gente vai ter a frutificação de Cristo, nós vamos ter a multiplicação prometida por Deus na sua palavra. Amém? Quando um líder foca no seu chamado espiritual, quando ele foca nessa possibilidade de ser um instrumento de salvação, até a vida dele melhora. Por quê? Porque ele para de se preocupar tanto só com as suas coisas e com as suas necessidades, e ele se preenche de uma paz, de uma alegria, de um conforto, de saber que Deus não vai desampará-lo, porque ele é mais do que um filho de Deus, ele é um servo do Senhor. Amém? Então, eu quero dizer, nós precisamos ter essa visão de investimento nas coisas de Deus. Olha quantos milagres, quantos testemunhos estão vindo das pessoas que se comprometeram com a oferta do templo. Toda semana vem gente: apóstolo, eu quero dar um testemunho do que aconteceu depois que eu me comprometi com a oferta do templo. Por quê? Porque se nós investirmos o nosso amor, a nossa disposição, o nosso tempo e as nossas finanças no reino de Deus, Deus fará de nós financiadores dessa grande colheita. O inimigo não sabe, ele está com a rede dele aí, mas o que ele não sabe é que Deus tem uma rede muito maior, e Deus vai fazer uma colheita muito maior do que a dele até o final de todas as coisas. Só que nós fomos chamados para sermos os ceifeiros dessa grande colheita, para sermos os pescadores que vai ficar com a rede maior na mão e cheia, não é vazia não. A sua rede não vai ficar vazia. Você vai pescar muitas bênçãos, você vai pescar muitas vidas, você vai pescar um testemunho completo de vida, de vitória, de paz, de plenitude, e você vai, através desse testemunho, você vai pescar muitas almas, muitas famílias, você vai pescar multidões. Eu posso ouvir um amém? Amém. Se entregue a esse propósito. Pode aplaudir, Jesus. Você quer aplaudir? Pode aplaudir. Se entregue a esse propósito, porque olha o que está escrito aqui: por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção, e tem gordura a sua comida. Preste atenção, queridos, nós não fazemos, que Deus nos guarde disso, toda a nossa existência na terra. Nós não fazemos a obra de Deus por motivações financeiras. Eu não posso pensar: eu quero que a igreja cresça para eu ficar famoso, nem para eu ficar rico. Ninguém deve ter esse tipo de motivação. Nós devemos buscar ganhar vidas por amor, ganhar vidas para agradar Jesus. Mas todo aquele que se envolve com as coisas de Deus prospera. Todo aquele que se dispõe para Deus prospera. Eu não conheço aqui dos meus 12 um que está com a vida pior do que quando começou. Eu não conheço. Se tiver, precisa fazer uma revisão geral de tudo, porque tem coisas erradas. Mas todos prosperaram. Todos melhoraram de vida. E tudo que a gente melhorou até agora, tudo que Deus fez na minha, na deles e na de vocês, até agora, dentro dessa visão, não é nada perto daquilo que Deus ainda irá fazer. É verdade. Porque Deus vai estabelecer na terra uma igreja que Ele diz que é santa, sem ruga, sem mácula, sem defeito e gloriosa. Então a igreja, queridos, vai prosperar muito nesses últimos dias. A igreja vai ser um elemento físico de transferência das riquezas do mundo para o reino de Deus. Por quê? Porque as riquezas que estão lá no mundo, na mão dos corruptos, na mão dos traficantes, na mão dos... Os traficantes eu tenho até pena deles, porque eles são usados, são marionetes na mão de gente mais poderosa do que eles. Mas todo o dinheiro que está lá na mão do ímpio, lá na mão do inimigo, ele é um dinheiro roubado. Por isso Jesus chama Satanás em João 10 de ladrão. Ele roubou as riquezas desse mundo e ainda ficou com aquela cara de pau lá diante de Jesus em Mateus 4, dizendo assim: se prostrado me adorares, te dou todas essas riquezas aqui.
ele roubou e depois queria dar para Jesus o que era de Jesus, o que sempre foi de Jesus. Então o inimigo é um grande cara de pau. Como diz o povo do norte, é um cabra safado. É verdade. E é um ladrão ainda por cima, né? Mas ele vai ter que devolver em dobro tudo aquilo que ele tem roubado de mim, de você, do reino de Deus e de Jesus. Pode dar um aplauso ao Senhor? Mas o inimigo, quando ele trabalha, faz sacrifício, queima incenso e move a rede dele, ele fica rico. E eu quero dizer para você que Jesus se fez pobre não para que ele ficasse rico, mas para que você ficasse rico. Perde o medo de ficar rico. O próprio inimigo colocou na mente das pessoas a vida inteira que era pecado ficar rico. O pecado não é ficar rico, o pecado é fazer do dinheiro um Deus. O pecado é você ser uma pessoa gananciosa e egoísta. Mas se você for uma pessoa que Deus prospera, que Deus enriquece, para você investir esse dinheiro nas coisas de Deus, não tem pecado nenhum nisso. Principalmente se Deus for sempre o maior valor na sua vida. Diz que um dia essa história é antiga, eu já contei isso aqui, mas sempre tem gente nova na igreja, vale a pena. Um pastor comprou um BMW, nem vou contar quem foi, graças a Deus não era da El Shaddai. Nem vou contar que era o pastor da Comunidade da Graça lá. Não é o R.R. Soares, não. É o pastor da Comunidade da Graça, uma igreja que tem aqui na Zona Leste, na Moca. E aí ele comprou um BMW. E aí um discípulo lá meio maldoso falou: é bonito, né, pastor? Seu BMW. Bonito. O senhor está ganhando bem, né? Uhum. Aí o pastor perguntou para ele assim, falou: se você tivesse um BMW desse, o que você faria? Todo fim de semana ia descer para a praia, ia ficar na praia lá, comendo um camarãozinho e passeando de BMW. Ele falou assim: então, por isso que Deus dá o BMW para mim e não dá para você, porque eu tenho um BMW e eu estou aqui na igreja trabalhando, orando por você e salvando as vidas. Então, é só uma forma de ver as coisas. Agora, eu não acho bom o pastor ter BMW, porque senão isso escandaliza as pessoas. Uma das coisas que a gente não pode fazer na vida cristã é ostentar com a prosperidade que Deus nos dá. Seja próspero, mas não seja uma pessoa que vive em ostentação, aparecendo, se mostrando, comprando tudo de marca, porque isso aí desperta nas pessoas do mundo uma barreira. Então a gente tem que o quê? Prosperar muito. A gente pode até enriquecer nas coisas. Você tem direito de, com o seu trabalho, se ele for honesto, se ele for dizimado e ofertado, prosperar muito e ficar até rico através do seu negócio, da sua empresa. Não tem pecado nisso. Mas o que eu digo para você, guarde sempre o seu testemunho. Não deixe as pessoas pensarem que você ganhou dinheiro ilicitamente, nem que você usa o dinheiro para ostentar, e o que dê margem às pessoas pensar que você está usando o dinheiro de uma forma errada. Agora, o que eu quero dizer é que todos os que são comprometidos com Deus, todos os que valorizam vidas, todos os que têm nas mãos uma rede e são determinados a salvar pessoas, a ganhar vidas e fazer discípulos, esses prosperam naquilo que é o seu chamado profissional, prosperam na sua família, prosperam nos seus sonhos e projetos. E essa pessoa de quem eu estou falando é você. Você recebe? Então dá um aplauso a Jesus. O versículo 17 é só para dizer que o inimigo não fica só orando e investindo, ele trabalha também. Então ele diz assim: acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? O inimigo vai, se move, trabalha e depois despeja em depósito. Esvaziando a sua rede significa pegar tudo que apanhou e colocar num depósito. Aonde o inimigo está colocando as almas? No Hades, um lugar chamado inferno também, onde a Bíblia diz que há choro e ranger de dentes. Então nós precisamos fugir desse lugar, nós precisamos guardar a nossa vida em santidade, em temor diante de Deus, para que o nosso destino espiritual não seja esse lugar de sofrimento eterno, de tormento eterno,
E a gente precisa também, despertado por essa visão espiritual, trabalharmos, orarmos, investirmos, nos movermos na direção de salvar os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que estão perdidas. Amém? E ele finaliza dizendo: a resposta é uma visão que virá no tempo do fim, onde cada pessoa vai ser devolvida à obediência de Cristo. Preste atenção, porque muitos cristãos, mesmo conhecendo Jesus, não conseguem se submeter inteiramente à vontade de Deus, se comprometer com Deus e obedecer a palavra, porque ainda falta na vida deles o despertamento espiritual, a libertação da alma, a libertação da mente, a cura do coração. E a visão traz essa unção. A visão dos 12, a visão do discipulado, traz um nível de libertação, um nível de cura, uma profundidade espiritual para a nossa vida, que nos vai permitir vivermos como pessoas não só obedientes, mas pessoas aliançadas e apaixonadas por Cristo e pela sua obra. Amém? Então eu acredito que vai chegar uma hora que a gente não vai precisar nem falar tanto de obediência mais no seio da igreja. Por quê? Porque a igreja, por obra do Espírito Santo, vai ser tão apaixonada por Jesus e pelo seu reino, que vai fazer tudo com temor, vai fazer tudo com amor, vai fazer tudo sendo guiado pelo Espírito Santo e não mais pelo príncipe desse mundo, pelo nosso inimigo espiritual. Amém? Então, que nós possamos abraçar essa visão, e ela só terá efeito se houver no nosso coração humildade diante de Deus. Estou fechando aqui através dos versículos 3 e 4. Olha o que diz: porque a visão, 3 e 4 do capítulo 2, porque a visão está ainda para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o tempo do fim. Essa visão ficou aí guardada na Bíblia há tantos séculos, e só agora, no tempo que a gente crê que é o tempo do fim, é que ela está chegando, que ela está sendo revelada. Então ele diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Quero tocar o seu espírito, o seu coração, principalmente dos que já são líderes, dos que são líderes e não estão tendo tanto êxito, ou dos que são líderes e acham que fracassaram no seu chamado, na sua investida ministerial. Eu quero tocar com o seu espírito, tocar com o versículo 2, o seu espírito, não 2, perdão, 3, que diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e ela não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então preste atenção, a visão não vai falhar na sua vida. Não vai falhar no sentido de restaurar a sua vida, de transformar, de melhorar, de prosperar, de abençoar a sua vida. E a visão não vai falhar no sentido de que você vai ter fruto, de que você vai conseguir, no poder do Espírito Santo, ganhar vidas, fazer discípulos, ter uma multidão, sim. Você toma posse disso? Então dá um aplauso ao Senhor Jesus. E ele diz assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Preste atenção na última coisa que eu quero te dizer nesse culto e nessa palavra. Não há, queridos, como a gente receber revelação de Deus sem humildade. A palavra de Deus diz que a revelação, a sabedoria mora com os humildes. Uma pessoa que acha que já sabe tudo a respeito de Deus e da sua obra na terra não aprende essa visão. Tanto é que Deus não pôde revelar essa visão, ou não quis, eu não sei. Aí vou descobrir depois. Ele não pôde, ou ele não quis revelar essa visão a grandes ministérios, a grandes líderes, a grandes ministérios que têm
êxito através de muitas vidas salvas, através de muita gente agregada ao ministério. Não, ele foi aos pequeninos. Ele foi aos pastores que estavam sem ovelhas já. Ele foi em direção às igrejinhas que se achavam pequenas. E o que a gente tem ensinado a esses pastores que achavam que a igrejinha deles é uma igreja pequena? Porque muitos pastores chegam assim, constrangidos, e dizem: não, apóstolo, essa visão é uma visão de multidão, mas eu quero que o senhor entenda que a minha igreja ainda é uma igreja pequena. E a gente diz para eles: pastor, deixa eu te explicar uma coisa. Na visão não existe igreja pequena, só existe igreja em crescimento. Todas as igrejas debaixo dessa visão vão crescer, vão se multiplicar e vão governar, devolvendo a mente e o coração, o espírito e a alma dos homens ao governo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor?